Então, para a gente começar aqui, né, as nossas notícias, a primeira do dia que a gente traz aqui é a contratação do Dória, né? Tá fechado aí, o pode cravar do Gabriel Sá já saiu nas redes sociais. Então, São Paulo fechou aí a contratação do Dória, né? Do Matheus Dória, de 31 anos, que estava lá no Atlas do México. Ele retorna ao São Paulo depois de 11 anos e ele já desembarcou aqui em São Paulo na manhã de hoje para fazer os exames médicos e tudo e assinar um contrato de 2 temporadas com a possibilidade de estender por mais um ano naquela linha de cumprindo algumas métricas, né? Ele pode renovar mais um ano. E aí eu vou passar rapidinho por vocês aí. O que vocês acharam aí da contratação? Já há alguns dias a gente já estava falando sobre isso, né? Faz tempo, né, que a gente não ouvia falar dele, porque ele estava no México, passou pelo São Paulo, já tinha jogado no Botafogo. O que você acha, Pri? Um bom reforço aí para o São Paulo? Como é que você viu essa contratação? Senna, acho que a gente tem que entender primeiro, tem que entender, talvez a gente nunca entenda de fato, né? Mas a questão salarial, porque, cara, conversando com alguns colegas aqui, existiu um momento em que o Palmeiras tentou contratar o Dória. E naquele momento ele ganhava 2 milhões de reais por mês, há 4 anos. Então eu tenho curiosidade de quanto que ele vem ganhar no São Paulo, né? Para a gente entender, porque eu acho que hoje em dia o valer a pena do São Paulo talvez o campo nem seja o principal, cara. É o combo, campo e valor, né? Só um ou só outro não dá para o São Paulo fazer contratação baseada em só um fator. Então, eu tenho essa curiosidade de saber quanto que vai ser esse salário, né? Se ele de fato abaixou bastante para jogar no São Paulo, principalmente por ser uma posição que, na minha opinião, não é uma posição tão mal servida, digamos assim, né? Não sei se vocês concordam, mas quando a gente até debateu aqui no final do ano passado, não é a posição mais desesperadora do São Paulo, sendo muito sincera. É uma posição que tem que sim ter opções e tudo mais, porque o Crespo joga com 3 zagueiros, mas na minha opinião não é a mais urgente, ainda mais com a saída do Oscar, do Rodriguinho, enfim, a gente também tem que ver como vai ficar a lateral direita, caso o São Paulo decida negociar, por exemplo, Mike também, né? Já fica uma parada mais catastrófica ali. Então, são posições que me preocupam um pouco mais do que a posição de zagueiro. Mas, enfim, a gente vai entendendo aos poucos ao longo da temporada o planejamento, né? Porque o planejamento ele vai acontecendo ao longo do tempo. Às vezes você contrata um porque o outro você já sabe que vai sair, enfim, e aí a gente consegue ter essa noção maior quando meio que o São Paulo fechar o seu elenco. Elenco é boa, o seu elenco. Mas, sinceramente, não é uma posição que eu achava essencial para esse momento, tendo em vista que o São Paulo não tem dinheiro, né? E não tem que ficar rasgando dinheiro. E tem essa também, né, Renan? Porque concordo com a Pri, né? Não era talvez o setor mais assim primordial, mais urgente, né? Mas aí também a gente saiu de um cenário onde o São Paulo estava dizendo aí o discurso de rejuvenescer o elenco. Eu não tô queimando o Dória, não, porque eu nem sei como é que ele tá jogando, tá? É só um questionamento. Aí a gente estava tentando o Gaston Ávila, que é mais jovem. Aí não deu certo e tal. E acharam o Dória lá, que tem uma idade um pouco mais avançada, né? E tem o Tolói. Aí você tem o Isaac surgindo na base ali e tal. De repente não é uma contradição você falar, eu queria rejuvenescer o elenco, aí depois você pega lá e traz um zagueiro um pouco mais velho. Como é que você viu isso aí, ô Renan? Bom, eu sou totalmente contra a contratação do Dória. Respondendo diretamente a sua pergunta, apesar dos 31 anos, nesse ano de 2025, ele sempre esteve à disposição, ele sempre jogou, sempre esteve à disposição, ou jogou, ou esteve no banco, mas sempre esteve à disposição. Então, a gente tem ali um parâmetro desse último ano que ele esteve bem fisicamente, apesar dos 31 anos, e que eu não acho uma idade de um jogador, eu não acho 31 anos velho para um atleta de futebol. Eu, sinceramente, não acho. Eu tenho tenho uma opinião um pouco diferente do que algumas pessoas pensam em relação à idade. Eu acho que você perde algumas valências, mas você ainda continua com uma condição boa. Passou dos 36, 35, 36, aí já dá uma caída de rendimento físico. Mas ele sempre teve à disposição. Por que eu sou contra, Senna? E eu vou me limitar a falar de campo. A Pri já falou tudo que eu concordo a respeito do financeiro.
mas eu vou me limitar a falar de campo. Cara, o São Paulo já tem 5 zagueiros, certo? Ele é o 6º zagueiro. Pô, você tem o Negruti que pode ser utilizado ali. Você tem o Isaac, que o menino tem demonstrado um nível muito alto. E você tem que trazer esse menino para o profissional, para trabalhar no profissional. Isso é obrigação do clube. É obrigação do clube levar esse menino para trabalhar no profissional. Para a maturação dele já ir andando diferente de treinar e jogar na base. Cara, você vai estagnar o menino na base. Porque daí já não faz mais sentido você levar o Isaac para o profissional. Certo ou não? Você tem 6 zagueiros. Mais o 7º que pode ser o Negruti. Cara, desculpa, eu não entendo. Não entendo. E concordo também que não é a posição que você precisa, que mais tem necessidade. Porra, o São Paulo não tem um camisa 10, velho. Camisa 10, um pensador. É fácil encontrar esse jogador? Não é fácil. Esse jogador ele não é fácil ser encontrado e o bom é caro. Pô, mas vamos ser criativos, vamos tentar alguma coisa. Eu sempre citei, eu gosto de citar, eu citei aí em outros programas, o Mateuzinho do Vitória. Ele é um meia articulador, dinâmico. Cara, não deve ser caro, pois é do Vitória. Pô, é uma oportunidade, quem sabe seria uma oportunidade. É só um exemplo de você procurar esse jogador que não é fácil e não é barato, você procurar em outros mercados, de uma outra forma. Né? Não simplesmente falar em jogador caro para essa posição. Né? Então, com a contratação do Dori, nada contra o rapaz, e pelo amor de Deus, teve uma carreira, uma carreira maravilhosa aí, uma história espetacular, mas eu estou falando de momento do clube, momento do São Paulo. Nada contra o Dori. É óbvio que a minha torcida é que ele chegue, que arrebente, que nos ajude, e que, é isso que eu penso, mas eu tenho que ser realista também na minha análise com respeito ao que é o elenco do São Paulo, com respeito ao que o que é a base do São Paulo, a necessidade de formação de atletas. E nós temos o Negruti, cara. Eu vejo o Negruti cada vez mais querendo, cada vez mais preparado. Daqui a pouco vai ser outro jogador que vai estar em fim de contrato e que você fala assim, pô, vamos perder mais um, tá ali por 2 milhões para um. Ah, vai daqui dá 2 milhões. Então, é essas coisas que não entram na minha cabeça, Senna. Desculpa, mas é isso que eu tenho que falar, cara.